Boa noite a todos. Esperando aqui os amigos se conectarem para a gente dar início à live da Oficina Municipal no Facebook. Mais uma atividade da Oficina Municipal em tempos de coronavírus, em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social. Vamos nessa. Essa é uma de regular da Oficina Municipal. Normalmente acontece às segundas-feiras, presencialmente, na sede da Oficina Municipal, em São Paulo, em Pinheiros, e a gente agora adaptando essa atividade nesse período, oferecendo uma chance de continuar com os nossos cursos, oferecendo uma oportunidade para que esse programa, um dos programas que já havia começado em 2020, para que ele não cesse, para que ele não pare, e a gente tenha a possibilidade de continuar em contato com os alunos que estavam inscritos. Nós temos pessoas inscritas, outros convidados que também receberam o convite por algum outro meio, que estão aí na rede da Oficina Municipal. Vale lembrar que essa atividade é parte do programa Cidadania e Política, que é um programa que já acontece há 13 anos, sido na parceria Oficina Municipal e Fundação Konrad Adenauer. Antes da gente começar a aula de hoje, que trata de democracia e participação social com a professora Tamara, a gente explica, né? Temos alguns colegas que já conhecem o trabalho da Oficina Municipal e alguns outros que hoje têm contato pela primeira vez com a nossa atividade. Sempre acontece, né? A Oficina é uma escola que atua aqui em São Paulo, atua já há 18 anos, faremos 18 anos agora em 2020, de trabalho ininterrupto. A Oficina Municipal é uma escola de cidadania e gestão pública. A gente oferece capacitação técnica para servidores públicos, principalmente servidores públicos que atuam em prefeituras, e também oferecemos programas de formação cidadã, educação política, em parceria com a Fundação Konrad Adenauer, Fundação Política da Alemanha. Esse é um dos programas que ocorre em parceria, Fundação Konrad Adenauer e Oficina. O programa Cidadania e Política tem 6 módulos. Esse é o módulo número 1, que se chama Princípios da Democracia, e hoje chega a sua quinta aula, sua última aula, né? Tivemos uma pequena interrupção aí nesse período, nesse processo de adaptação, migrando do formato presencial para o formato EAD, o formato online. Quero aqui agradecer a participação de todos vocês e a compreensão de todos vocês, esse engajamento, né, de se manter em casa, se manter participando, já que a gente vai falar disso hoje. Nós somos, mais do que nunca, partícipes de uma grande política pública, participantes de uma política pública de saúde, que não apenas a cidade de São Paulo, não apenas o nosso estado, toda a federação se engajando nesse esforço coletivo, e o mundo inteiro realizando simultaneamente uma grande política pública de saúde. Isso nos faz pensar desde agora já no conceito de participação, e a gente agradece a todos que têm se engajado para que isso seja realidade. As nossas aulas, cada um desses módulos, né, incluindo Princípios da Democracia, que é esse módulo de agora, cada um deles tem 5 aulas de aproximadamente 2 horas. As aulas têm uma duração um pouquinho menor nesse formato online, né? Falta essa possibilidade presencial, mas ao mesmo tempo a gente vai ficar aqui recebendo os comentários de vocês e passando para a professora. A gente vai adaptar o máximo possível essa atividade. A Fundação Konrad Adenauer já está no Brasil há 50 anos, há mais de 50 anos. Esse é o 51º, já 51 anos de trabalho aqui no Brasil, sempre colaborando com o fortalecimento do Estado Democrático de Direito no nosso país. E é um esforço conjunto já com alguns parceiros. Um desses parceiros é a Oficina Municipal.
A gente já falou nesse módulo do conceito de democracia com o professor Humberto Dantas, a gente falou de sistemas e regimes de governo, debatemos presidencialismo, parlamentarismo, também tivemos a oportunidade de pensar um pouco na organização do Estado, organização dos três poderes, né, todo essa miríade de instituições que a gente viu atuando, e a gente vê atuando diariamente, agora acompanhando mais de perto, e tendo mais elementos ainda para compreender como funciona essa interação. A gente viu também nessa aula com o professor Bruno, né? Dentro dos aspectos da democracia, como ela evolui, a gente fala da democracia direta, nos idos, né, nas raízes da democracia, a gente fala da democracia representativa e de todos os desafios que ela tem, e a gente chega num outro nível da reflexão sobre democracia, que é a participação, democracia participativa, em especial olhando para as instituições do nosso país. É disso que a gente vai tratar no encerramento desse módulo com a professora Tamara. A gente vai falar de democracia e participação na prática, pensar um pouco sobre instrumentos, sobre possibilidades, né? Mas é muito especial, muito simbólico, como eu falei, a gente poder fazer isso agora, nesse período. A professora Tamara já está no jeito para começar a aula conosco. Agradeço também a Jaque, Victor, Maria Alice, nossa equipe técnica aqui na transmissão. E vamos juntos agora ouvir a Tamara. Lembrando que a seção de comentários nessa transmissão no Facebook é onde você pode enviar suas perguntas para a Tamara, a gente vai passando aqui para ela durante a transmissão. Aproveitem, interajam entre si e vamos aproveitar essa aula. Tá bom? Tá tudo ok por aqui, pessoal aí da equipe, vocês podem já migrar aí a transmissão lá para o vídeo da minha amiga Tamara Ilinsky Kranchaninov. Eu ainda vou aprender a falar o seu nome, pronunciar rapidamente da maneira correta, Tamara. A Tamara é mestra e doutora em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. Vocês têm o prazer de pensar sobre esses conceitos e esses temas com uma das profissionais renomadas que fazem parte da rede de professores da Oficina Municipal e da Fundação Conrad Adenauer. Tá? Quem está inscrito regularmente no curso vai receber depois as orientações por e-mail sobre a certificação e sobre outras dúvidas que tiver também sobre a futura participação. Dia 13 de abril, daqui a 2 semanas, a gente inicia o módulo 2, que é o Política no Brasil, o próximo módulo desse programa. Estão todos convidados a participar, imagino que ainda nesse formato EAD, né? E passada a pandemia, todos convidados, aqueles que são da cidade de São Paulo, que puderem comparecer, todos convidados a participarem da atividade presencialmente, também lá na sede da Oficina Municipal, lá no bairro de Pinheiros, onde eu não estou hoje, estou aqui em isolamento, como todos vocês também estão. Tamara, boa aula e vamos juntos aqui nessa interação à distância. Muito bem, boa aula. Oi, pessoal, boa noite. Éder, é sempre um prazer estar aqui com vocês, falar com vocês e participar dessas atividades da Oficina Municipal. Acho que falar de democracia e participação, principalmente no momento que a gente está vivendo, é extremamente importante. Estamos revendo todos os instrumentos, todas as formas que a gente tem de se comunicar, revendo o papel do Estado, revendo o papel nosso enquanto sociedade solidária, né, que depende da ação de todos para combater um problema. Então, acho que falar de participação, fico muito feliz que vai ser um tema que, felizmente, vai voltar à agenda pública, né, agenda não só do governo, mas também da sociedade, da gente pensar como juntos, né, em sociedade, pensando em soluções, a gente consegue superar um problema. Então, eu acho que, mais do que nunca, esse tema é tão atual e tão necessário da gente dialogar um pouquinho. As minhas aulas costumam ser bastante dinâmicas, eu gosto bastante que as pessoas participem, então fiquem à vontade também para mandar comentários via Éder, porque
eu sempre estou conversando muito na sala, então essa dinâmica de estar aqui, eu também estou em isolamento, né, assim como o Éder, para mim ainda é um desafio, mas também estamos todos juntos aprendendo aí novas formas de trazer conteúdo bacana para vocês. Mas, por favor, fiquem à vontade, o Éder vai me passando as mensagens conforme elas forem chegando. Bom, como o Éder disse, eu fiz mestrado e doutorado em administração pública, e eu também tive a oportunidade de trabalhar em alguns órgãos governamentais que eu podia olhar para a questão da participação, né, da transparência também de uma forma muito bacana. Então, eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, em 2013, 2014, e eu fui parte do Conselho de Orçamento Participativo pelo lado governamental, e depois eu trabalhei na Defensoria Pública, trabalhava na parte administrativa, na parte de gestão, mas eu pude acompanhar muito de perto os ciclos de conferências que existem dentro da Defensoria, né, que são um mecanismo super inovador também de participação, de garantir que as pessoas vão ter sua voz ouvida dentro da instituição, e tudo isso, né, estudar isso há muito tempo, então desde a graduação em gestão de políticas públicas, o meu mestrado também foi sobre participação, né, eu estava olhando ali para o papel da burocracia no processo de participação, então quanto da participação depende, né, da abertura do Estado e do papel do Estado para que ela funcione, e no doutorado eu fui olhar exatamente para o lado contrário, né, eu fui olhar quais são as razões para a participação não dar certo, né, por que você tem processos de desmobilização social dentro dos processos de participação, por que as pessoas deixam de participar dos espaços de participação. E eu acho que isso tem muito a ver com esse tema da aula, que é falar de participação na prática, né? As aulas que vocês tiveram, vocês puderam entender muito sobre o sistema político brasileiro, né? Avançaram muito nesse tema, e olhar para isso, né, de uma dimensão prática, é muito bacana para você ter uma noção, né, dos grandes desafios que a gente ainda tem para ter um sistema democrático, de fato, né, alguns autores dizem, a gente vive numa democracia procedimental, porque a gente vota, é votado e elege nossos governantes, mas a gente tem problemas para, de fato, ser um regime democrático por, enfim, N razões, por exemplo, o acesso, quantidade de acesso à informação que a gente tem para poder exercer nosso direito ao voto. Então, todas essas construções são alguns dos processos que a gente vai conversar aqui hoje para tentar entender quais são os desafios desses instrumentos, né? Quais são esses instrumentos, por que a gente chega neles, e por que é tão desafiador, né? Construir uma democracia participativa. A gente sempre fala muito do participacionismo, né? Que todo mundo se rende ao participacionismo porque é muito bacana, é muito legal falar de participação, falar que a gente é democrático, mas quando a gente vai para o cotidiano, isso se revela muito mais complexo e muito mais difícil, né? Ser democrático depende muito da nossa predisposição, da nossa estrutura para suportar, né, uma decisão democrática, de como a gente é ensinado enquanto sociedade a ser uma sociedade democrática. Então, acho que também a gente está vendo muito isso nesse momento, né, quais são os nossos graus de tolerância, quais são os nossos graus de solidariedade, tudo isso impacta diretamente na forma com que a gente se relaciona com o Estado e principalmente que a gente participa da vida pública, né, da vida com a sociedade, também interação com o Estado. Então, esses são alguns dos temas que a gente vai passar por aqui hoje, e, enfim, espero que seja uma aula super proveitosa, e agradeço novamente ao Éder, ao pessoal da equipe da oficina, por esse convite e pela possibilidade de manter a aula mesmo à distância. Bom, quais são os nossos objetivos aqui hoje? Então, pensar um pouquinho nesse processo de participação para a efetividade das políticas públicas, né? Por que é importante que a gente tenha construções democráticas de políticas públicas? Por que a gente não pode fazer políticas públicas, né, de uma forma hierárquica, autoritária? Exemplos de espaços, né, formais e informais, de representação e deliberação, e, principalmente, eu acho que é super atual refletir sobre qual que é o nosso papel, né, enquanto sociedade civil, enquanto organização da sociedade civil, enquanto pessoa, na construção e manutenção da democracia. Bom, isso daí é uma tirinha que eu geralmente coloco para a gente começar a discutir um pouco essa questão da democracia, né? O que é a democracia
e principalmente como que é ser democrático num contexto em que você não necessariamente concorda com a opinião do outro. Então, você tem aí dois bonequinhos conversando, né, dois personagens, um de cada cor de boné, e um quer convencer o outro, né? Calma, amigo, eu tenho um boné amarelo extra para você. Peraí, como assim? E aí o de amarelo fica revoltado, né? Perdoe, ele não sabe o que diz. Qual o problema em usarmos cores diferentes? Você e eu? Não, todos nós, cada um com a cor que mais gosta. É que você está usando um boné azul. Sim, e daí? Oh, pobre alma, usar boné azul é errado. Eu gosto de azul, não importa o que dizem. Tá falando sério? Tô. Que absurdo. Isso é só para exemplificar, mas quantas vezes a gente não tem discussões que vão exatamente nesse sentido, né? Que a gente começa a discutir por um assunto que no final você nem sabe mais por que você está discutindo, né? E o respeito à opinião do outro, né? Ao lugar do outro, né? Então, falar de democracia e participação na prática, a gente sempre tem que começar falando disso, né? Da nossa posição enquanto seres democráticos na sociedade, de respeito ao próximo, de respeito à opinião do outro. E aí tem mais uma tirinha também que eu sempre coloco na sequência, que também são dois personagens aí. Você não tem medo de emitir opiniões? Por que teria? Todos têm o direito a ter opinião e dizer em alto e bom som, seja ela certa ou errada. E se for a errada? Aí o outro fala, eu fujo correndo. É mais fácil, né? Principalmente em termos de internet, que você pode ir lá, dar um bloquear, né? Esquecer aquela, não falar mais nisso. Então, a democracia, né? Quando a gente fala de princípios da democracia e das teorias de democracia, é muito gostoso. Eu sempre gostei muito de aula de teoria de democracia na faculdade. Porque você está olhando para aquele mundo ideal, você está olhando, né, para aquele mundo em que as pessoas vão entrar em consenso, que a gente vai ter votações, deliberações, que a gente vai ter fóruns de discussões especializados sobre os assuntos, e que assim as pessoas vão poder chegar naquela grande ideia que a gente discute tanto, que é o bem comum, né? O que é o bem comum? O que é o bem para todos? Quando a gente vai para a prática, as coisas elas ficam um pouco mais complicadas. Por quê? Porque a gente tem muitas divergências no mundo real. Tudo bem, né? Até um certo nível, óbvio, né? Claro que quando você tem divergências que ultrapassam os limites do direito do outro, como a gente costuma dizer, isso se torna problemático. Mas o mundo real ele é muito mais conflituoso e muito mais complexo dentro, né, das teorias de democracia tradicionais. Então você vai ter muitos elementos, né, e teorias que vão falar exatamente sobre o conflito que existe dentro da democracia. E eu acho que quando a gente fala de participação social, a gente está dando luz para isso, né? A gente está dando luz para as possibilidades daquele conflito que está na sociedade serem trazidos para uma arena de discussão e fazerem parte de uma discussão do setor público, né, no caso. Então, quando a gente fala, né, quando o outro fala, eu saio correndo, isso também acontece dentro dos fóruns de discussão da participação, né, dos espaços de participação que são oferecidos pelo governo. E isso pode causar alguns atritos, né, algumas formas diferentes de encarar como aquele processo está sendo feito. Quando a gente começa a estudar a participação de uma forma organizada, né, no Brasil, a gente olha para isso e vê muitos defeitos da participação, né? A gente fala, nossa, a participação que a gente sonhava lá em 88, na Constituição, ela não está sendo exatamente aquilo que a gente esperava, né? Tem problemas, tem falhas, e a gente precisa levar em conta exatamente esse cenário, né? A democracia ela não é simples, ela não é fácil, ela depende da gente estar em contato constante com os nossos limites, né, com os nossos desafios, para a gente conseguir, de fato, construir uma sociedade democrática. Então, acho que isso precisa ser muito levado em conta quando a gente fala de democracia, e acho que o nosso momento histórico também, quando a gente começa a falar de participação no Brasil, é um momento muito duro, né, é um momento que a gente está saindo ali da ditadura militar, né, no final dos anos 80, e está entrando num regime democrático novamente. Então está todo mundo ainda muito, né, em posição de conflito, de ambiguidade em relação ao Estado.
o Éder falou que tem uma pergunta. As eleições são um dos mais tradicionais canais de participação. Quer saber a opinião da professora sobre a realização ou não das eleições municipais em 2020? Você é a favor de realizar as eleições mesmo com esse contexto de pandemia? A eleição, a gente chama que é o canal mais tradicional de participação, exatamente, né? A gente, até lá na frente, quando a gente vai falar dos caminhos de participação, a eleição ele é o caminho mais fácil, né? Mais óbvio que a gente tem. Eu acho que a discussão sobre a relação das eleições, ela está muito conectada à realização das campanhas no contexto de pandemia, porque né, o que vai ser mais impactado no contexto da pandemia é a realização da campanha, então não é necessariamente sobre o fato de você ter a eleição ou não. Eu sou a favor de ter eleição em 2020, eu acho que é um instrumento da democracia importante que a gente mantenha ele nesse momento, até porque a gente está num momento de caos, né, crise política e institucional, então a gente manter as nossas instituições mais regulares, com mais solidez, elas são essenciais para a gente conseguir, de fato, ter alguma conformidade até na nossa participação. Né? Quando a gente fala né, da participação, da eleição como um canal de participação, a gente precisa saber quais são as regras do jogo. E isso também é uma coisa muito legal da gente falar quando a gente está falando de democracia e participação na prática. A gente só consegue participar de fato se a gente conhece as regras do jogo e se a gente concorda com essas regras. E a gente só vai conhecer e concordar, esse processo só vai ser mais orgânico se eu participar da construção das regras, mas aí é um outro caminho. Mas só para terminar aqui esse comentário do Lucas e voltar para o nosso retrospecto histórico, eu acredito que sim, é importante a gente realizar eleições, mas a gente tem que fazer uma discussão sobre tempo de campanha, como vai funcionar esse processo, né? Então eu acho que é uma discussão que não está nem no contexto do que se devemos ter eleição ou não. Acho que devemos ter eleição, acho que a gente jogar a eleição para frente ou até né, consolidar a eleição junto com a eleição de 2022 traz mais instabilidade, traz mais caos do que a gente de fato conseguir fazer a eleição esse ano, manter ali né, uma solidez dessa instituição, porque a gente está num momento tão caótico que a gente precisa ter alguns processos, né? A gente precisa ter alguma regularidade para a gente conseguir, de fato, organizar a nossa vida, né? A gente conseguir organizar a nossa forma de articulação com o poder público. Então, isso é muito importante. Inclusive, dá para pegar bem esse gancho para falar exatamente desse momento histórico que a gente estava falando anteriormente, do começo né, da participação. Começo da participação institucional, né? Claro que a gente está falando, a gente não pode esquecer que quando a gente está falando de participação, né, nesse contexto das instituições, estamos falando necessariamente da participação que o governo abre um canal, né, para participação, para a população participar. Mas a gente tem diversas formas de organização e de participação na vida pública antes disso, né? Todas as formas de movimentação que aconteciam dentro né, do regime militar são uma prova disso, né? Então, todas as movimentações, as greves de operários e tudo mais são coisas que vêm nesse sentido. Já que se você puder passar mais um slide para mim, por favor. Que entra, né, quando a gente fala da democracia, da retomada da democracia, a gente tem que discutir exatamente o que é esse conceito. Então, se alguém quiser também mandar para o Éder aí uma sugestão, ou o que pensa sobre isso, e aí só uma tirinha da Mafalda para explicitar, e eu acho que é um sentimento que a gente tem muitas vezes. A primeira tirinha, ela está ali lendo, né, o governo é o que a democracia é o governo em que o povo exerce a soberania, e aí ela fica aí rindo o dia inteiro, ri no jantar, ri na hora que deita na cama, né? Porque como é que de fato a gente está exercendo a nossa soberania, né? Será que é só através do voto? Né? Será que o nosso voto é um instrumento que ele em si, né? Ele sozinho, ele próprio, ele consegue de fato representar a nossa soberania, né? Enquanto população? Então, isso são perguntas que a gente tem que se fazer para a gente entender melhor como a gente quer se relacionar também, né, com o governo. Isso é muito fundamental. Bom, voltando às nossas tirinhas do começo da nossa conversa. Quando a gente pergunta, né, o que é democracia? A gente pode falar de regime democrático, né, mas basicamente, ser democrático significa respeitar e conviver com a opinião do outro. Né, ter o direito de ouvir e de ser ouvido. Isso parece ser uma assunção super simples, né?
mas ela é muito complexa, porque muitas vezes a gente fala e não é ouvido, muitas vezes a gente só quer falar e não quer ouvir o outro, né? Então, para mim, democracia e participação começa nesse próprio ato, né, de ouvir, de falar e de entender a opinião do outro. Quando todo mundo concorda, tá tudo bem, né? É super fácil ser democrático quando todo mundo tem a mesma opinião. Mas quando a gente discorda sobre assuntos importantes, né? Por exemplo, sobre o jeito de fazer política no nosso bairro, na nossa cidade, município, né? No nosso estado e até no nosso país. E aí, a eleição, ela é um instrumento que ela é suficiente para conter todas as nossas expectativas sobre isso, né? A gente fala muito sobre crise de representatividade, né? Quando a gente fala de teorias da democracia, e principalmente teorias de democracia participativa, elas surgem muito dessa crise que a gente tem da própria democracia, que a gente pode chamar de procedimental, que é você ir lá votar. Quando você vota, o que você está fazendo? Você está dando uma autorização para alguém agir em seu nome, né? Para se apresentar no parlamento público, no espaço público, em teu nome. E aí você pode esquecer daquilo pelos próximos 4 anos. Você vota, né, de 4 em 4 anos, e quando você vai votar, você faz uma avaliação se aquele governo te representou bem, não representou, e decide, né, se você vai dar um voto de confiança novamente, ou se você vai escolher um outro candidato ou uma outra candidata. Inclusive, tem uma coisa bem interessante que a gente fala sobre essa questão, especialmente no cenário do Brasil. Quando a gente lê a teoria da democracia, né, a gente olha muito para os históricos americanos, europeus, e o Manan, o Tversky e a Stokes, que eu acho que em algum momento eles vão aparecer aí nos meus slides, eles falam, né, que a gente faz uma avaliação retrospectiva, né, dos nossos candidatos, dos nossos governantes, para decidir se eles vão continuar sendo nossos governantes ou não, né? Então a gente olha para o que eles fizeram e fala, não, legal, bacana, esse cara me representou bem, fez as coisas que eu achava que eram certas, então você elege ele para mais um mandato. Ou não, né? Ou fala, não quero, quero outra pessoa, porque esse cara não fez um bom trabalho. E a gente tem o costume de fazer, né, que em vez de a gente fazer a avaliação retrospectiva, a gente sempre faz no Brasil a avaliação prospectiva, né? Então a gente vota acreditando nas promessas que as pessoas que estão se candidatando vão fazer ou não importa o que elas fizeram anteriormente, né? Então, e é interessante a gente pensar sobre isso nesse contexto de participação, eleição, de como é que a gente lida com essa responsabilidade, né? Se a gente fala, né, que a participação é uma das formas mais básicas da gente participar, a gente tem que ter muita noção da responsabilidade que é, né, ir na urna, votar, dar o seu voto, porque é isso que de fato vai definir, né, os próximos passos, né, o que vai acontecer na sequência. Então é bem interessante pensar sobre essa perspectiva, né, a gente está sempre olhando para frente, porque prometem que vão ser feitos e não se atenta tanto a avaliações passadas, né, então para a gente pensar também sobre como a gente se relaciona com o nosso espaço público, né, com o espaço governamental. Voltando às teorias de representação, como eu disse, a eleição ela é fundamental e a gente precisa ter eleição. Por quê? Porque a gente vai ter uma ampliação da representação ao longo do tempo. A gente tem mais gente mesmo para ser representada, a gente tem mais grupos, e a gente tem mais diversidade, né? Não que a gente tenha mais diversidade, a gente tem mais pessoas reivindicando que sejam reconhecidas pelas suas diferenças, né? Então esse é um processo que vem ali, principalmente no final dos anos 60, dos anos 70, que você tem uma série de movimentos identitários trabalhando dentro das pautas, né? O direito pelo ser diferente, o direito por falar das suas características étnicas, raciais, né, de religião, de preferência sexual e tudo mais. Se você tem muito mais gente para ser representada, você vai ter um problema porque você vai ter ainda, né, um número menor de representantes do que você tem de indivíduos a serem representados. Para isso que a gente tem sistemas representativos, né? E aí você começa, então, a gente começa a trabalhar com uma série de possibilidades de ampliação da representação para além do momento da eleição, né? Então, quais são as formas que a gente tem para participar, principalmente das dinâmicas, né, de sociedade civil, governo,
que estão aí, né, instituídas, tem outras formas de participação, conselhos populares, associações de bairros, movimentos sociais e tudo mais. Mas quais são essas formas, né, que a gente pode encontrar para que esses grupos estejam representados dentro das instâncias governamentais, apesar de serem tão diferentes, né, apesar de serem tão diferentes, mas que querem ter cada vez mais direito a serem diferentes, né? Já que pode voltar para o slide, por favor. Isso nos traz uma série de perguntas, né? Primeiro, quem são os verdadeiros incluídos, né, pela participação social? Então, quem são essas pessoas que vão estar nesses espaços? A gente tem alguns estudos, né, e também um próprio processo de questionamento da legitimidade da participação. Então, se a pessoa não foi eleita numa eleição regular, né, uma eleição para prefeito, vereador, presidente, por que ela vai me representar num outro fórum, num conselho, numa conferência, né, num outro espaço? E tudo isso gera uma reconfiguração dessas formas de representação, né? Se eu não sou representada só mais por um deputado, por um vereador, por uma vereadora, né? Para quem que eu levo minhas demandas? Onde que cabe tudo isso, né? Para onde que eu me reporto? Quem pode me representar melhor? Para onde eu levo essas demandas? E pensando numa população, né, brasileira que sempre vive em conflito constante com o Estado, né? A gente é uma população que cresce dessa forma, né? Os incluídos pelas instâncias governamentais sempre são grupos muito diminutos e muito privilegiados. Então, toda a nossa discussão que a gente faz sobre participação tem que estar circunscrita necessariamente a essa dinâmica de construção social e política. Vamos lá. O que a gente tem, então? Uma possibilidade de transição da democracia representativa para a participativa. Eu dei uma pausinha que eu estava lendo a mensagem do Éder, desculpa, gente. Então, como a gente disse, a gente tem uma crise da democracia representativa em si mesma, né? Então, a gente tem uma crise da participação do sistema político, ou seja, as pessoas querem participar cada vez menos da política, tanto no fato de votar, irem às urnas, quanto de se colocarem enquanto candidatos. E uma crise de representação. As pessoas que são eleitas, elas não representam aquilo que a população, né? A população não se vê representada, essas pessoas eleitas. Como é que a gente busca mecanismos alternativos para superar essa crise, né? Então, isso é uma literatura que a gente tem, principalmente depois do pós-guerra, anos 60, anos 70, diversos teóricos falando sobre isso, porque se chega à conclusão que as eleições não são capazes de esgotar os desejos do cidadão, né? Então, a gente não esgota tudo que a gente quer para a nossa vida, para o nosso governo, para a nossa sociedade, quando a gente vota na urna. Como a gente aumenta, então, esse nível de representação? Como é que a gente pode superar essa crise do sistema participativo? Tem algumas possibilidades. Primeiro, você poder responsabilizar melhor um governo pelas ações que ele toma, né, que é a tese do Guendo Arato. Então, se eu tiver governos que são mais responsivos, eu vou me sentir mais representado, né, porque esse governo ele estaria, teoricamente, agindo mais alinhado com aquilo que a população deseja. Preciso do meu slide de volta. Obrigada, Jack. E outras formas de institucionalizar o poder para além do voto, né? Então, como é que eu tenho outras formas de representação que não estão necessariamente dentro daquele poder institucionalizado da eleição? E aí você tem um surgimento de diversas correntes teóricas ligadas à democracia participativa, né? E aí tem uma frase que eu gosto de usar, mas que ela também está no campo da teoria democrática, que é, né, você pensar num governo verdadeiramente democrático é aquele que é organizado por instituições construídas num processo coletivo de discussão e deliberação pública entre todos e todas os cidadãos e cidadãs, né? Então, mais do que um governo que ele é eleito, né, um governo que ele passa por um processo eleitoral para ser formado, você precisa ter instituições públicas, instituições governamentais que são de fato construídas por pessoas que fazem parte, né, dessa população, que estão alinhadas com isso, né? Então, a crise de representação, ela também é uma crise que vem nesse sentido.
A gente teve um aluno que fez um comentário que eu queria ler, do Ávila. O processo democrático brasileiro, ele ainda está se aperfeiçoando, temos pouco tempo de vivência, exatamente. Quando a gente olha na lupa, a gente tem a impressão que a gente vive um processo super complexo, né, e fica angustiado, porque a gente está perto dele, né, porque a gente está ali vivendo aquele momento intensamente. Mas se você olha na linha do tempo, né, a gente está vivendo um lapso democrático na história do Brasil. A gente tem democracia há 30 anos, né? Então, a gente pôr isso numa perspectiva de linha do tempo é fundamental para compreender onde a gente está nesse momento e por que as nossas instituições participativas têm tantas questões para a gente resolver. Bom, os mecanismos de participação popular, então, foram a forma encontrada para que diferentes opiniões fossem incorporadas, né, na gestão pública. Elas surgem com a redemocratização do Estado, ganhando força após a Constituição de 88, principalmente, né, que coloca que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Ou seja, além do poder ser exercido por meio dos representantes, todo cidadão brasileiro teria, todo cidadão e toda cidadã tem a possibilidade de influenciar diretamente nos rumos definidos pelo governo. Mas como é que isso se dá, né? É sempre bom lembrar que hoje a gente vive esse sistema, né, e vivemos uma democracia, mas nem sempre foi assim, né? Isso é fruto de um resultado histórico, né? Isso é fruto de uma construção histórica, tá? A gente teve que passar por um longo processo de construção para chegar onde a gente chegou hoje, né? E pode passar o slide já. Nada do que a gente tem, né, nada das nossas instituições, dos acordos que a gente fez na Constituição de 88, são frutos do acaso, eles são resultados de lutas pelos direitos humanos e pela democracia. Então, também é importante a gente pensar, né, num viés que é um pouco do que eu usava na minha tese. Por que os espaços de participação, eles são desmobilizados, né, eles não funcionam? Será que é só uma questão das pessoas não se interessarem pela política? Será que é uma questão só das pessoas não terem tempo, não terem paciência e tudo mais? Ou será que existe um outro processo por trás, que é você ir minando espaços de participação, minando possibilidades das pessoas participarem, sucateando instituições de participação, para que você depois consiga eliminá-las mais facilmente, né? Se uma coisa não funciona, é mais fácil de você falar, isso não serve para nada, não delibera nada, não resolve nada, não ajuda na política pública, e acabar escanteando, né, essa forma de participação, que ela é complexa e ela é penosa simplesmente pelo fato de ser desempenhada por seres humanos complexos como todos nós. E aí eu gosto sempre de olhar para essas linhas do tempo, para a gente olhar ao longo do tempo como a gente passa por processos de luta histórica, né? Então, a luta pelo sufrágio, né? Então, você vai olhar ao longo do tempo. Por exemplo, né, nos Estados Unidos, o sufrágio é estendido às mulheres só em 1920, né? O primeiro país a ter sufrágio universal, Nova Zelândia, em 1893. O voto feminino no Brasil, 1932, faz menos de 100 anos que as mulheres podem votar no Brasil. Então, a gente olhar para o que a gente tem agora é uma coisa, a gente olhar para essa construção ao longo do tempo é outra, né? Quando a gente olha também para a escravidão, né, que também é um outro processo que, ele, ao longo do tempo, é um processo super conflituoso e super penoso para a gente chegar hoje numa situação que a gente não tem, enfim, a gente não tem a escravidão, né? Todos os países aboliram a escravidão, até tem o último país aí que aboliu no 1981, ou seja, né, 40 anos atrás a gente estava falando de a escravidão legalizada, né? É um absurdo você pensar nisso, e até hoje a gente vive os efeitos estruturais disso, né? Principalmente a população negra e, enfim, marginalizada desse país. Né? Então, como é que ao longo desse período, né, todas essas disputas e todos esses conflitos fazem a gente resultar na sociedade que a gente tem hoje? A Dilson Roberto perguntou, como respeitar e conviver com a opinião do outro quando falar e não ser ouvido conduz à destruição?
Isso é um exercício, né? A gente não tem uma resposta fácil para isso, não tem uma fórmula mágica. É um exercício que a gente tem que aprender desde que a gente se entende enquanto ser humano, enquanto sociedade, né? Eu sei que é uma resposta que parece um pouco, né, sabonete, né? Não estou respondendo exatamente, mas a gente não aprende a ser democrático, né? Quando a gente está na escola, nossa escola é uma escola hierarquizada, autoritária, do professor falar e o aluno ouvir. Então a gente ao longo da nossa construção, né, enquanto ser humano, a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, né? Enfim, eu acho que é um exercício, né? Não tem como a gente aprender se a gente não exercitar essa habilidade ao longo do tempo. Vamos passar para o próximo? Até a gente chegar no momento, né, da Constituição de 88. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, né? A gente chegar no texto da Constituição de 88 é um processo intenso, né, dinâmico, cheio de conflito, cheio de consenso, né, de construção de consenso. Quando a gente lê sobre a construção da Constituição, e ouve os deputados constituintes falando, é muito bacana para você entender por que a gente tem uma Constituição que ela é tão longa, né? Porque várias coisas eles não conseguiam chegar num consenso e tinha que ir o texto inteiro, né? Eles não conseguiam decidir se ia ser uma coisa, se ia outra, ia sair tudo junto, então a gente chegou numa Constituição que ela é grande, né? Quem já estudou um pouco, né, disso, de direito constitucional, sabe que a nossa Constituição, comparada com outros países, ela é super grande, né? Ela fala sobre muitos assuntos, né? Muitos assuntos mesmo. Mas ela é produto de um momento histórico que a gente está vivendo, né? Acho que isso que a gente precisa levar em conta sempre, né? A gente tem essa Constituição desse tamanho porque a gente está saindo de um período de repressão, a gente está saindo de um período em que as pessoas não tinham oportunidade de participarem da construção coletiva desse instrumento. Então, a Constituição ela é um resultado desse processo. Então, ela vem aí com um monte de coisas nela, né? Que é o próximo slide. Então, por exemplo, né, a gente tem um conjunto de direitos. Direitos e garantias fundamentais, né? Ninguém será submetido à tortura, liberdade de manifestação e pensamento, direito à crença e exercício do culto religioso, liberdade de locomoção, liberdade de associação, um capítulo longo sobre direitos sociais, que acho que é a questão que a gente mais, né, briga, né, na nossa sociedade, assim, né, de a gente ter tantos grupos mobilizados em torno dessas questões, né, educação, saúde, alimentação, trabalho, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, né? E os direitos políticos, direito ao sufrágio universal, voto direto e secreto, direito a ser candidato ou candidata a cargos eletivos, né? Votar e ser votado. Então, essa Constituição, ela é fruto desse processo, né? Ela é fruto do seu tempo, ela é fruto dessa expansão que a gente vive, dessa possibilidade da gente ter um novo sistema político, né? Uma renovação aí na forma das nossas instituições. E o que é muito legal, né, o que é muito bacana, que é um momento muito, né, uma janela de oportunidade maravilhosa para a gente falar sobre isso, para pôr esses temas na mesa, somente num país que a gente vive, né, que tem tantas questões e dificuldades. Só que como é que a gente lida, né, com tudo isso na prática, né? Por que a gente tem uma Constituição que tem tantas garantias, mas que, né, na sua implementação tem tantos problemas? E uma das questões, né, que a Constituição coloca o tempo todo, e a gente vai ver as instituições trabalhando para isso, principalmente quando a gente olha para os governos locais, é pensar na participação como um instrumento fundamental para a gestão democrática e para a garantia de direitos. Né? Por que a gente precisa da participação para os estados serem democráticos? Então, a gente tem alguns elementos que dialogam com essa pergunta. Né? Primeiro, você aproximar o poder público dos cidadãos, então, eu entender o que acontece dentro da esfera pública, do governo, né, essa coisa que para a gente às vezes é tão distante, né, que é tão díspare da nossa realidade, te ajudar a criar laços de responsabilização e compromisso entre governo e sociedade, para além da eleição, que é o nosso compromisso maior, né, de participação.
Então, criar esses laços de responsabilização dos nossos governantes, colocarem outros compromissos para além daqueles do momento da eleição, então está constantemente nesse processo. Ajudar o governo a identificar os reais problemas das comunidades, né? Se os governantes não estiverem lá, ou não tiverem pessoas que estão lá para dizer, né? Vai ser muito difícil ele tomar uma decisão baseada nesse conceito. A gente tem uma frase emblemática, né, que a gente costuma dizer que o grande problema da nossa sociedade é que os nossos governantes não andam de ônibus, né? Porque é isso, se eles andassem de ônibus, eles iam entender diversos outros problemas que eles poderiam ser mais prioritários do que aqueles que a gente vê, né, que estão na pauta, na agenda pública e não concordam. Então, é fundamental, né, você ter espaços também para que o governo se oxigene e traga novas ideias para dentro dele. E, por fim, permitir estimular o exercício da cidadania, né? A pergunta, né, que o nosso colega fez, né, do Adilson Roberto, né, como é que a gente faz para conviver e respeitar a opinião do outro? A gente só vai fazer isso na hora que a gente estiver acostumado a estar em fóruns democráticos, fórum com opiniões divergentes, e isso faz parte da nossa construção enquanto sociedade, né, da construção da nossa tolerância no bom sentido, a tolerância do outro, do divergente, claro, dentro do limite do respeito, do direito, né, dos direitos das pessoas. Para meu slide voltar. Então, por fim, essa reflexão, né? Como é que a gente chega nesse momento de construção da nossa participação no Brasil? Né? Conforme eu tinha falado no começo, o Boris Fausto, ele termina a História do Brasil, ele está olhando ali para esse final desse processo de redemocratização. Ele fala, né, o fim do autoritarismo, ele leva o país mais a uma situação democrática do que a um regime democrático consolidado, né? E o que a gente tem a partir daí? Né? Junto com o processo de redemocratização do Estado, a gente tem um processo de descentralização das políticas públicas, né? Então, as políticas públicas passam, a sua maior parte, a serem executadas e pensadas no município, né? O município vira um ente federativo, a gente vai ter uma explosão de políticas públicas locais. Os prefeitos e prefeitas passam a ser mais responsáveis, né, perante a federação, né, o novo pacto federativo. Por quê? Porque a vida passa a ser organizada no local, né, no governo local. A população está mais colada com aquela pessoa que toma a decisão, né, com o prefeito, com a prefeita, os vereadores e tudo mais. Então, a gente costuma dizer que isso levaria o governo a tomar decisões melhores porque ela está mais perto do problema. Né? E aí você tem um sistema complexo, né, de incentivos, de formas com que os outros entes federados participam da vida do local. A gente tem diversos artigos escritos sobre isso, as dificuldades dos governos municipais, mas esses dois processos, então, né, a redemocratização e a descentralização, eles impactam fortemente a maneira com que a democracia participativa é organizada no Brasil, né? Primeiro por essa questão da gente vir de um momento muito autoritário, né, que a gente está redemocratizando instituições que até então estavam, né, fechadas para essa ligação direta com a sociedade, e ao mesmo tempo a gente está olhando para o município enquanto instância, né, de decisão, para o governo local enquanto local que vai tomar a decisão, que vai promover espaços também de participação. E aí a gente começa a ter diversas formas de ser organizado no Brasil. Hoje a gente fala muito da interface, né, em vez de participação, porque a participação às vezes dá a impressão que o governo está abrindo a porta, assim, né, e pode fechar a porta quando ela quiser. Hoje a gente fala muito da interface como um espaço político, né, as interfaces de participação, também como um espaço em que não é só uma abertura, né, é um espaço de negociação e de conflito também, né, e aí a gente consegue também graduar, né, que mecanismos têm maior poder de decisão, quem tem mais intervenção nas ações governamentais e tudo mais. Quando a gente começa a ter nas eleições para os governos locais, a participação ela é entendida, né, e ela é marcada como um método de governos de esquerda, né, então o orçamento participativo sempre foi uma marca muito forte de governos, né, de esquerda.
mas que elas vão se expandindo para todo um espectro político, inclusive, né, quando a gente pensa na expansão da estrutura de conselhos no Brasil, elas estão presentes em todos os níveis de governo, são de muitas formas estruturantes das políticas públicas, então elas têm que obedecer ali todo o espectro político. E as experiências municipais são fundamentais a partir da redemocratização, né? Então, muitas inovações de participação nascem no município. O próprio orçamento participativo, a lei de responsabilidade fiscal nasce no município, né? Enfim, então é o momento que a gente está olhando para esse lugar com muita atenção. Achei que era uma mensagem do Éder. O que a gente vai ter, então, passando brevemente aqui, para depois a gente discutir mais profundamente as questões mesmo, né, desses espaços. O que a gente tem de instrumentos existentes, né, de participação? Então, o primeiro deles, que é o Conselho de Políticas Públicas, é o que mais se espalha, né, pelo país e muito ligado a um debate setorial, né? Então, quais setores promovem a sua estrutura em torno dos conselhos gestores, né? Muito por conta do movimento de saúde, nesse sentido, dos sanitaristas, né, que organizam o SUS todo numa estrutura compartilhada de poder, né? Então, o fato de você ter conselhos em todos os níveis da construção do Sistema Único de Saúde transporta isso para outras políticas, para que elas se organizem dessa forma também. Elas podem ser instâncias de formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. E você tem uma série de conselhos obrigatórios e não obrigatórios. Por exemplo, você tem uma série de conselhos de acompanhamento de repasse de fundo, que você precisa ter um conselho de fiscalização para você ter acesso ao recurso, né? Conselho de acompanhamento e fiscalização do Fundeb. Você precisa ter esse conselho para garantir que você vai ter o repasse do recurso. E isso é sensacional quando a gente pensa numa estrutura que está vindo de um processo de transição do autoritarismo. Você tem um processo participativo de fiscalização do repasse de um dinheiro num novo pacto federativo para garantir que aquele dinheiro está sendo utilizado de uma forma correta. Então, em termos de inovação institucional, é incrível a gente pensar esse momento que a gente estava vivendo ali no começo dos anos 90. Se o Éder mandou uma mensagem. Não. Geralmente são instituições que são paritárias, né, entre governo e sociedade civil, com composição por categoria, né, então a gente tem representantes de diversas, né, grupos, ou enfim, depende de como cada conselho se organiza. E como eu disse, né, a gente tem uma explosão, assim como a gente tem uma explosão de instituições, a gente tem uma explosão de estudos sobre essas organizações, né? A gente tem diversos problemas dos conselhos hoje. Quais são as principais coisas que a gente lê, né, durante esses estudos nos anos 90, nos anos 2000 sobre os conselhos? Uma perspectiva dos conselhos como espaços elitistas, ou seja, só participam pessoas que já participariam de outras instâncias de poder, porque elas têm mais acesso aos entes governamentais, locais esvaziados, ou seja, que as pessoas não se apropriaram das discussões, né, não ocupam de fato, não estão lá presencialmente. Uma perspectiva de consolidação do bloco governamental, né, então você pensando ali no conselho paritário, né, de saúde, enfim, de qualquer outra organização, é muito mais fácil para o governo se organizar para ter uma posição do que você ter os diversos grupos da sociedade civil se organizando para manter uma posição. A contribuição baixa para as políticas públicas, então a efetividade, né, do conselho enquanto formulador, enquanto propositor, e o debate técnico, que muitas vezes pode afastar pessoas de participarem dessas instâncias. Né, então, conforme a gente vai estudando os conselhos, a gente também vai chegando nesses desafios. Davi Taguiar. Consolidar a democracia, Davi Taguiar, o comentário. E ter os direitos humanos e políticos respeitados incomoda a classe dominante. Quando a gente fala da desmobilização, Vita, a gente fala muito sobre isso, né? Você abrir um espaço de discussão é você tirar o poder de outra pessoa que tinha o poder de decisão sobre aquilo, né? Então, quem são esses interesses que estão sendo, né, mobilizados em torno disso? José Eduardo Ávila, qual a sua opinião sobre o Brasil voltar a ser Estados Unidos do Brasil? Tem que pensar o que você quer dizer,
senhor quer dizer sobre essa questão, porque a gente pode voltar a ser uma confederação, ou em que aspecto, né, do regime político? Aí tem várias questões sobre isso. Eu acho que hoje a gente se estabelece bem enquanto uma federação, temos problemas no Pacto Federativo, claro, porque a gente é um país muito grande, com muitas diferenças, com muitas desigualdades, né? Então tem questões para a gente rever sobre isso, mas acho que a gente tem que caminhar um pouco nesse sentido. Vamos voltar lá. Depois os conselhos, né? As conferências temáticas, que são eventos que têm uma periodicidade específica para você definir, né, diretrizes, geralmente normativos de políticas públicas, né? Geralmente tem um encadeamento entre uma conferência municipal, estadual e federal, então você, né, uma conferência municipal elege delegados para estadual, a estadual elege delegados para federal, e geralmente cada uma emite um documento de diretrizes e orientações sobre, né, a cultura, a educação, saúde, para a instância do executivo correspondente, então ministério, secretaria e tudo mais. O que é diferente dos conselhos? Qualquer pessoa pode participar, né? Então você pode se inscrever e você vai fazer uma eleição ali de delegados para poder votar nessas instâncias, né? Para você ter direito a votar nas diretrizes, fazer parte dessas negociações. Combinando com o comentário que a gente estava fazendo, né? Reuniões com grupos de interesse também são formas de você participar da política, né? O problema é como é que você media o tanto que você vai ouvir uma instância e outra, e quais grupos estão representados nesses momentos, né? Mas você ter, por exemplo, mesas de negociação permanentes, né, como a gente teve em alguns momentos entre prefeitura e sindicatos, são formas de você participar, de você ouvir pessoas, né, de você estar em contato direto com a opinião de grupos que não estão diretamente ali representados na instância governamental instituída. Sindicatos, empresários também, né? Enfim, a gente fala da participação, a participação de todos e todas mesmo, né? E aí a gente tem que debater muito ainda sobre a simetria de acesso, né? Por que alguns grupos têm mais acesso à esfera governamental do que outros? Eu acho que esse é o problema que a gente tem que falar sobre participação. O que mais? Temos PPAs e orçamento participativos, que para mim são uma das coisas mais interessantes que a gente já criou nesse país, e eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito e trabalhei muito com esse tema, mas são por alguns motivos, eu acho que elas são tão especiais, né? Não sei quem de vocês já participou de um processo desse, mas geralmente um governo, né, institui plenárias para definir as prioridades orçamentárias, né, do próximo período, geralmente é um período bianual. Geralmente ocorre a partir de uma divisão, né, regional do município-estado. Cada presente conta como um voto, então você não precisa ser associada a nenhuma instituição, né, organização para poder votar. E tem uma eleição de delegados para o que a gente chama de Conselho do Orçamento Participativo. Então, cada região elege um delegado ali na sua plenária, né, vota pelas preferências e elege um conselho para ter esse conselho instituído e poder acompanhar se de fato o governo está fazendo aquilo que ele combinou com a população. Isso é uma coisa que nasce no Brasil, né, nasce em Porto Alegre, e ela é exportada para o mundo. Então, o mundo inteiro copia a experiência de Porto Alegre quando a gente está falando de orçamento participativo. E aí eu acho que tem dois pontos muito legais do OP. Uma é que você está falando diretamente de dinheiro, você está falando da questão orçamentária, está falando de investimento do município. E eu acho que aí você está entrando numa seara que é falar de planejamento público, falar de orçamento com as pessoas, né? Então eu acho fundamental e acho incrível quando a gente consegue trazer para tão perto, né, da população uma decisão que, teoricamente, ela é muito técnica, né? Ela está nos gabinetes da burocracia, né? Então você trazer isso para as pessoas é incrível, né? E o OP, ou o PPA participativo, ele também tem um efeito super pedagógico, que é fazer as pessoas entenderem o que é isso, o que é orçamento público, o que é planejamento, o que é dinheiro de investimento, o que não é, né? O que é custeio, o que eu posso, de fato, né, fazer com esse dinheiro. E, por fim, tem um outro aspecto, que é o aspecto de você exercer, de fato, né, uma cidadania, de você olhar para o teu bairro, olhar para as pessoas que estão com você nas plenárias, né, se reconhecer ali nas demandas.
E o Conselho de Orçamento Participativo é muito bacana, porque sempre, enfim, na maior parte dos municípios, depois que tem a eleição, né, e fazem todas as plenárias, tem uma coisa que a gente faz, chama caravana de prioridades, né? Então você põe todos os conselheiros num ônibusinho e vai ver as demandas que foram votadas nos outros bairros. E é incrível, porque muita gente nunca foi no outro bairro, assim, né, distante, ou enfim, né, principalmente em cidades maiores. Eu, por exemplo, sou de São Bernardo do Campo, que é uma cidade que ela é consideravelmente grande, e é uma cidade espacialmente muito diversa, né? Você tem bairros, né, depois da represa, Billings, então essa experiência de você olhar toda a cidade, olhar os problemas das outras pessoas é incrível, né? Então, muitos conselheiros falam assim, nossa, eu achava o problema do meu bairro tão ruim, mas agora que eu vi todos, eu vou ajudar mais o outro conselheiro do outro bairro primeiro, para depois ele ajudar na minha demanda. Então, acho que o OP e o PPA são complexos e, enfim, tem várias dificuldades para implementar, mas acho que eles são incríveis porque eles trazem muito para perto a realidade dos governos. Pergunta da Natália. O que poderia ajudar a aumentar a participação da sociedade civil nos conselhos? O mais importante, a renovação de participantes nos conselhos. A gente tem algumas questões aí. Primeiro, você precisa fazer com que as reuniões dos conselhos sejam acessíveis, né? Então, as pessoas precisam saber que tem conselho, saber que tem reunião, e essas reuniões precisam acontecer em movimentos que as pessoas possam ir nas reuniões, né? Então, a gente sempre brinca, né? Reunião de conselho, quinta-feira, às 15h, é para as pessoas não participarem, né? Só participa aqueles grupos que já estão mobilizados, que podem fazer parte dessas reuniões. Então, acho que uma parte importante é uma predisposição do próprio governo em aumentar essa participação, e muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Eu falo tem porque eu trabalhei em governo que queria ser participativo e tinha muita dificuldade, porque realmente é um desafio. E, mais importante, a renovação de participantes. Exato, mesma coisa. Primeiro, qual é o interesse que essas pessoas têm em participar desses conselhos, né? Como é que a gente cria uma consciência de que as pessoas, que aquele espaço é valioso, que aquele espaço é uma consolidação democrática, né? Que aquele espaço não é uma perda de tempo. E eu acho que aí tem uma questão de método, que é muito fundamental, que é você entender que conselho precisa ter método, precisa ter metodologia, precisa seguir pauta, né? Muitas vezes a gente tem reuniões de conselhos que se estendem por horas e as pessoas ficam, né, 4 ou 5 horas discutindo, né, um tema super específico, e aí você cansa, né? Você não quer ir nunca mais na reunião, né? Então eu sou a favor disso, da gente ter método de tomada de decisão. E ao mesmo tempo você precisa de fato que aquele conselho seja, né, efetivo, seja útil, que a pessoa veja sentido, veja valor em estar ali dentro. E isso depende muito, né? Tudo isso que eu falei depende basicamente de como os nossos governantes encaram esses espaços de participação. E aí fala, mas o meu prefeito, né, não dá espaço, minha prefeita, não sei o quê. A gente está pondo essas pessoas no governo também, né? Então, a gente tem que pensar, será que eu preciso votar em uma pessoa diferente para ela poder valorizar mais o conselho? O que essa pessoa pensa sobre isso, né? Essa renovação também vem, elas não estão desconectadas, né? Uma está conectada com a outra. Natália, você poderia dar exemplo de uma conferência temática, onde são divulgadas e como funciona na prática? A gente teve uma explosão também de conferências nos anos 2000. Atualmente, a gente tem dificuldades até de fazer com que elas sejam realizadas, mas, por exemplo, conferência de saúde, conferência de cultura, conferência de direitos da mulher, conferência de educação, conferência de habitação, que são muito fortes, né, que os movimentos de habitação sempre levam muito a sério, né, geralmente, algumas cidades chamam conferência da cidade. Onde elas são divulgadas? Bom, elas têm que ser divulgadas pelo poder público, né? Então, nos canais de comunicação das prefeituras, e do governo estadual e tudo mais. E como que funciona na prática? Na prática, o que acontece, cada lugar pode definir a sua metodologia, não tem uma metodologia única, mas basicamente o produto final da conferência ele é um documento de diretrizes sobre aquela política pública, que é um produto ali das discussões das pessoas que estão
naquela conferência, né? Então, você pode ter, por exemplo, dentro de uma conferência temática de educação, você vai ter um grupo que vai falar das diretrizes da educação infantil, um grupo que vai falar das diretrizes da educação superior, um grupo que vai falar das diretrizes da educação do ensino médio, da educação do EJA, do ensino técnico, tal. Esses grupos vão se reunir, né, vão construir ali uma proposta, votar deliberações, falar, não, no nosso município precisa ter mais creche, nosso município precisa ter mais investimento em ensino médio, sei lá, enfim, né? Então, a ideia é que você saia com um documento e você eleja pessoas que possam ir para a próxima etapa, defender essas propostas frente os outros municípios ou os outros estados depois do final, né? Então, quando você tem uma conferência municipal, o ideal é que diversas cidades façam a mesma conferência, mais ou menos ao mesmo tempo, né, a partir do chamado, né, da conferência nacional, né, que desdobra esses movimentos, né. Se eu sei que eu vou ter uma conferência nacional de habitação, por exemplo, os estados se preparam para fazer suas conferências estaduais e os municípios se preparam, né? Então vai de trás para frente esse movimento, e aí o município puxa esse movimento de eleição dos delegados. Então é assim que funciona. A gente tem vários estudos, né, do IPEA também sobre conferências, que se você quiser, né, Natália, dar uma olhada, eu acho que pode te ajudar bastante. Posso deixar depois, eu deixo no link. Eu deixo no link da live o texto que eu estou falando aqui, que aí você vai conseguir entender um pouco melhor. Voltando aqui aos nossos slides. Então, PPA, algumas dificuldades, né? São eventos pontuais, né? Então você tem dificuldade de mobilizar a população para além desses momentos, e você também tem uma dificuldade de lidar com o imediatismo e o individualismo dessa população, né? Então, na minha dissertação de mestrado, eu fiz sobre orçamento participativo. E uma das grandes questões era, a pessoa quer que a gente conserte o buraco dele ontem, né? Se a gente não for na rua dele naquela semana consertar o buraco, ele falou que não volta mais. Né? Então, construir esse processo, né, de entendimento sobre os limites do governo, né, os limites da sociedade, o que cabe em cada espaço, é um processo que ele demora, né? Ele não nasce da noite para o dia. Não é porque a gente se redemocratizou que a gente, de repente, virou um país, né, que todo mundo entende tudo de política, entende todas as instituições, até porque a gente tem instituições muito complexas, né? A gente que fez, né, mestrado, doutorado em administração pública, às vezes sofre, né, muito para entender, né? Então, imagina as pessoas que estão ali em outros campos de conhecimento. É realmente uma coisa muito complexa. Reforçar os conceitos de PPA e OP. A Patrícia falou, PPA plano plurianual, e OP, orçamento participativo. Plano plurianual, ele é um plano que precisa ser apresentado por todos os níveis de governo no primeiro ano da eleição, né, depois da eleição, né, que é um plano do que aquele governo vai fazer ao longo do tempo, né, onde ele vai investir recursos, quais vão ser as prioridades, quais vão ser as diretrizes de atuação. Né, ele precisa mandar esse plano, né, o executivo manda para a Câmara, para o Poder Legislativo correspondente, né, para a Câmara, para a LESP, para a Câmara dos Deputados, no governo federal, para ser aprovado ou emendado, né, para ter emendas dos congressistas ou dos legisladores, e essa lei ela é seguida todo ano por outros dois instrumentos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Então, tudo que eu vou pôr na minha lei anual, que eu vou fazer de investimento, ou, enfim, onde eu vou alocar meus recursos, precisa estar nessas duas leis que decorrem diretamente do que eu estabeleci ali no meu PPA. Então, o PPA é um instrumento básico de planejamento dos governos que vai desdobrar a LOA e a LDO, a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vão ser as bases da construção dos orçamentos anuais dos governos. Então, todo governo precisa fazer o PPA no primeiro ano de governo e todo ano apresentar lei e Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, tanta sigla. Sugiro que as pessoas sigam as páginas oficiais, a Juliana Ribeiro falou. Beijo, Juliana.
colega nossa, que as pessoas sigam as páginas oficiais do poder público, porque eles precisam publicar, exato, comunicar tais conferências e processos eleitorais de conselheiros, exato, além de diário oficial, tem que dar ampla publicidade para as duas coisas, para as pessoas poderem se manifestar. E aí, é o que a gente estava falando, né? Eu posso fazer por exemplo, audiência pública do orçamento, né? Eu preciso fazer, é obrigatório que quando eu apresentar o orçamento, eu tenho que fazer uma audiência pública para mostrar esse orçamento, né? E ele ser, enfim, criticado e tudo mais. Existem 1000 formas de eu fazer isso, né? Eu posso fazer um dia, uma segunda-feira de manhã ali na Câmara, ou eu posso fazer um processo participativo, enfim, tem milhares de formas, né, da gente inovar nesse processo. Então, é importante a gente falar sobre isso, né, sobre a prática da participação para além do que é instituído na lei, que é muito importante, é fundamental, mas que depende, né, de um processo de implementação mais complexo. O que mais que a gente tem? Está nos últimos slides já. Ouvidorias, né? Então, meio de contato entre cidadãos e instituições públicas, geralmente para você fazer reclamações ou mediar conflitos. Na defensoria, por exemplo, a gente tem uma defensoria uma ouvidoria que ela é externa, ou seja, o ouvidor ele é eleito diretamente, era eleito, na verdade, agora mudou um pouco o processo, mudou bastante, na verdade, pela sociedade civil. Então, você é uma pessoa que está de fora da carreira, que vai ter uma cadeira ali no conselho. As audiências, que era o que a gente estava falando, então encontros com pautas específicas para você apresentar ou deliberar, e depende, né, do nível que você está fazendo para a pessoa com os interessados. E esses são basicamente as formas de participação que a gente tem institucionalizadas. Pode passar para o próximo, Jaque, por favor? Momento político que a gente está vivendo, não dá para a gente não falar do que a gente está passando, né? Principalmente nesses últimos 2 anos, sobre a participação. E quando a gente fala de desmobilização e do desmonte da participação, a gente tem que olhar para isso também, né? Ano passado, através do decreto, né, 9759, o presidente revogou a Política Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social, que foram grandes conquistas, né, de todos os envolvidos na defesa da participação, né. Tinha N problemas, a gente pode discutir isso, claro, mas numa canetada, né, do presidente, e por isso reforço, né, não existe participação sem abertura, sem abrir mão de poder, né. Foram extintos todos os colegiados em nível federal, estabelecidos por decreto ou ato inferior. 35 conselhos, eles foram extintos imediatamente. E aí uma frase, né, do presidente Bolsonaro quando fez esse decreto, né, então, nós queremos enxugar os conselhos, extinguir a grande maioria deles para que o governo possa funcionar, né, ou seja, o governo atrapalha, né, o conselho atrapalha o que o governo está fazendo. Não podemos ficar reféns de conselhos. Sem querer, né, demonizar ou endeusar, mas eu acho que é um reflexo muito interessante, vamos dizer assim. Eu fico muito triste, claro, quanto defensora da participação, mas também é um retrato do tempo que a gente está vivendo, da forma com que a gente lida com as nossas instituições, né? Um pouco antes eu tinha falado, quando a gente não oxigena, né, e não dá vida para uma instituição, a gente pode se livrar dela com mais facilidade. Então, você ter esses espaços sendo desmontados também é um sinal do como a gente entende a nossa democracia, né? Como a gente entende o ato de ser democrático, né? Como a gente entende que um governo democrático ele não pode ser autoritário, né? Ele não pode decidir sozinho aquilo que ele quer, né? Ele tem que ouvir as pessoas, ele tem que ouvir a população que o elegeu, né? Então, eu acho que isso é uma reflexão para a gente fazer aqui, falando um pouco da prática da participação. Bom, desafios dos mecanismos de participação. Como conciliar o histórico autoritário, né? Algumas perguntas, né? Se vocês quiserem responder aí através do chat. Como conciliar o histórico autoritário e centralizador do Brasil
com as práticas democráticas, ou seja, não conciliar, né? Eu acho que é mais até superar o histórico democrático centralizador, né? Como é que a gente, de fato, consegue, nas nossas ações cotidianas e nos espaços de participação, mostrar que a gente está aberto para a democracia, né? Para ouvir o outro. Como que a gente avança para além da institucionalidade, né? Quais outros espaços, né, de convívio nosso a gente tem que construir consenso, cooperação, né? Isso que a gente já conversou bastante, né? A quem interessa a desmobilização dos espaços de participação. Acho que é uma pergunta que fica muito atrás da orelha, e quando a gente pensa que a gente tem séculos de dominação de determinadas formas de influência política no Brasil, e aí, de repente, você tem ali uma janela de oportunidade de ter diversas instituições participativas funcionando, né? Você vai mexer em muitos interesses, né? Então, como é que a gente lida com isso? E, por fim, alguns dos desafios que a gente ainda lida quando fala de instituições participativas, né? Da elitização da participação, então, das pessoas que participarem ainda fazerem parte de grupos muito específicos, a assimetria das informações dentro desses espaços, né? Então, como é que eu participo se eu não tenho o mesmo acesso à informação que os outros grupos? E, claro, uma cultura burocrática que a gente tem herdada de, enfim, de diversos processos, mas também constituída no Brasil, de pensar o planejamento governamental como uma atividade tecnocrata, né? Uma atividade que deve ser feita somente pelos técnicos do governo. Então, como é que a gente também quebra isso ao longo do tempo e forma as pessoas, né, para isso? E aí tem várias sugestões de textos que vocês podem ler depois. Pergunta da Margarete. Dentro da situação de falta de escola de qualidade para a sociedade, você acha que é possível uma maior participação da sociedade nesses temas, cobrando e exigindo mais do poder público? Olha, eu acho que a escola de qualidade está na base, óbvio, da construção desse processo, né? Não é à toa que o Darcy Ribeiro falava, a crise da educação não é uma crise, é um projeto, né? Então, a gente não ter ensino de qualidade também tem um motivo. A gente não quer formar pessoas com pensamento crítico para participar de governos, né? E atuar de forma crítica na sociedade, tá? Então, eu acho que pensar um pouco nisso, a gente ter isso em conta. Eu acho que é possível sim, porque eu acho que a educação formal ela não é pressuposto para a participação cívica de ninguém, graças, né, enfim, a tudo, a democracia, né, a gente pode participar porque nós somos seres humanos e somos cidadãos brasileiros. Então, eu acho que são dois processos que estão muito intrincados. Você ter educação, né, qualidade e uma educação crítica de qualidade, principalmente, né, para você ter cidadãos mais formados para isso, mas quais são os projetos de poder que estão por trás disso também, né? Muita gente perguntou das eleições. O TCE já confirmou que o calendário está mantido. Muita gente discorda da realização das eleições. Mas discorda exatamente do quê? Da realização da eleição? Eu acho que isso é uma discussão inócua, no fundo, porque ela não nos leva a gente tem que discutir modelos de campanha, a gente tem que discutir financiamento de campanha, né? Discutir calendário eleitoral, eu acho que ela é um rompimento na instituição democrática que não faz o menor sentido no momento que a gente está vivendo, um momento de extrema fragilidade institucional, uma fragilidade política. Então, assim, eu reforço, assim, manter as eleições esse ano, por mais que a gente vai ter problemas nesse processo, como a gente teria em diversas outras formas, é extremamente importante pensar nisso. Então, essas pessoas, muita gente discorda do que exatamente, né? Porque essas pessoas, elas vão estar envolvidas diretamente em campanhas para estarem tão preocupadas com isso. A gente não pode pensar em outras formas de fazer campanha? Será que a gente não pode inovar nesse momento? Então, acho que assim, a gente falar um pouco desse senso comum, eu não sei, para mim parece uma discussão um pouco embasada e pouco realista e pouco preocupada com a manutenção das instituições democráticas desse país, né?
Então, assim, faz esse ano, faz em 2022, tanto faz? Não, não é tanto faz. Não é tanto faz porque a gente está falando de uma instituição democrática, a gente está falando de um assunto muito sério, né, que é o direito a votar, ser votado e eleger nossos governantes, né? Então, acho que as pessoas que discordam poderiam refletir um pouco mais sobre esse tema, porque o que está em jogo é o período da campanha, que já é um período extremamente curto, na verdade. O que a gente tem hoje é pré-campanha acontecendo, né? A gente vai ter pré-campanha, a gente vai ter campanha formal lá em agosto, né? Que se tudo correr conforme as previsões, a gente vai ter já a pandemia muito mais controlada, né? E a gente tem formas mil de fazer eleição, a gente tem formas mil de fazer campanha, né? Então, inclusive, eu acho que assim, isso é uma crise que a gente vai ter que lidar com ela, né? Os governantes vão ter que lidar com ela. Não tem como a gente se eximir desse fato. Então, vamos aproveitar esse momento para questionar ainda mais como esses governantes estão fazendo esse tipo de campanha, né? Como estão fazendo esse tipo de abordagem. Nos modos, comentário da Joana, nos modos que alguns conselhos estão estruturados são nada críveis. Sim, sabemos que o aparelhamento tirou-lhes a credibilidade, com certeza. Caso não sejam revistos e reorganizados com a seriedade e atividade necessária, perpetuarão a sua ineficiência. E o pior, o quão tem sido nocivo às áreas que representam e à sociedade. Perfeito, Joana. A gente fez muito essa discussão, inclusive, quando teve o próprio decreto, né, do desmonte dos conselhos, porque a gente falou assim, mas de fato a gente precisa rever a estrutura dos conselhos, porque muitos vão exatamente nessa linha que você disse, né? Mas como é que a gente aperfeiçoa essas instituições, né? Ao invés de simplesmente jogar na lata do lixo, né? Acho que essa é a nossa linha, né? Da institucionalidade que a gente rompeu naquele momento. Então a gente tira a seriedade, a gente põe pessoas lá para aparelhar e aí a gente termina, né, joga fora porque a gente não, porque ele é ineficiente, né? Esse é um caminho muito simples, né, e muito efetivo de você tirar as pessoas de dentro da política, né? É um caminho tortuoso da democracia, né? Não é fácil, mas ele é fundamental para que a gente tenha uma sociedade cada dia mais tolerante, cada dia mais, né, integrada em si mesmo. Eu vou terminar por aqui, que o Éder já está pedindo a palavra. Gente, eu queria muito agradecer pelo debate de hoje. Falei bastante, estou com a boca seca. Queria muito estar presencialmente com vocês, para a gente poder ter esse debate pessoalmente. As discussões que a gente faz na oficina são discussões incríveis, que eu sou muito grata por poder fazer parte desse grupo. Mas logo, logo a gente vai estar junto, a gente está aqui, né, em isolamento. Fiquem em casa, né, tenham cuidado, se protejam. A gente precisa participar da sociedade, né, do nosso pacto social agora com toda a intensidade para a gente garantir que logo, logo a gente vai voltar lá para a sede da oficina, vai poder ter vários debates presenciais também, e que a gente possa também aproveitar esse modelo, né, à distância, que tem se mostrado aí que funciona, né, e que a gente possa também expandir para outros temas e outras pessoas. Então, obrigada, Éder, pelo convite mais uma vez, obrigada pela equipe da oficina, pelo apoio técnico, e estou à disposição de vocês. Obrigada, boa noite. Nós é que agradecemos, muito obrigado, professora Tamara, pela aula Democracia e Participação Social na Prática, a aula que encerra o módulo Princípios da Democracia, essa atividade da Oficina Municipal em parceria com a Fundação Konrad Adenauer. Agradeço a todos pela participação, pelo engajamento, muito bom. Vale lembrar que a gente tratou aqui da participação de maneira totalmente desligada de qualquer debate ideológico dos que têm sido feitos ultimamente e tradicionalmente, né? A gente está tratando aqui da participação como um direito, como acesso a um direito, inclusive constitucionalmente garantido, né? Não tem como a gente falar de gestão de políticas públicas, falar de organização do Estado, divisão dos poderes, os vários níveis da evolução histórica da democracia, e não olhar para as possibilidades de participação que a gente tem hoje em todos os níveis da federação, né? Município, Estado e União. Quero lembrar que a gente volta com as lives do programa Cidadania e Política no dia 13 de abril, com o curso Política no Brasil,
A gente agora olha para o calendário do mês de abril para seguir adaptando as atividades conforme evoluírem as orientações das autoridades de saúde também, para que a gente mantenha um período de quarentena, isolamento social. Nós seguimos respeitando essas orientações e a gente vai adaptar também o nosso calendário dessa maneira. Né? As eleições municipais, eu deixo apenas uma última reflexão, que foi uma reflexão trazida ao longo da semana passada na realização das nossas atividades, pelos professores que tratam diretamente da legislação eleitoral, da realização de campanhas, os professores Fabrício Moser, Marcelo Rosa, grandes especialistas das eleições, e eles lembraram de um tópico que eu gostaria de acrescentar aqui para encerrar a live de hoje, que além de todas as questões de manutenção dos direitos e das instituições, tem também uma questão que é uma pergunta que fica: o quanto seria viável do ponto de vista social a gente conseguir realizar eleições simultaneamente para presidente, governador, prefeito, vereador, deputado estadual e senador, né? Há uma tendência de que as pautas nacionais ganhem mais espaço, né, as pautas do governo federal ganhem mais espaço e o local perca em exposição, em capacidade de debate, né? A gente sabe que a mídia e a propaganda, os recursos para a propaganda, tendem a ficar mais nos debates em nível federal e estadual. Então, em nível municipal, isso pode ser prejudicado, né? É importante que a gente tenha um tempo para pensar no nível local, para pensar nas nossas cidades, para pensar nas instituições e nos atores políticos que estão mais perto, mais próximos das pessoas, né? Então, obviamente que a oficina municipal, defensora da autonomia local que não poderia deixar essa reflexão de lado, não poderia compartilhar com vocês. A gente vai estudar, tem uma das aulas que ficou pendente, a aula do dia 16, que trata de gestão de políticas públicas, e os interessados vão receber um aviso sobre a reposição dessa aula, provavelmente num formato em AD também, né? A gente avisa a todos por e-mail e em todas as postagens nas nossas redes. Eu peço, por gentileza, por favor, que vocês habilitem as notificações da página do Facebook, da Oficina Municipal, para que vocês recebam as atualizações da nossa página, e também no Instagram, para quem usa o Instagram, @Oficina Municipal. O Facebook e o Instagram vão ser nossos aliados nesse período para avisar todo mundo com antecedência, para que todo mundo tenha oportunidade de seguir acompanhando as nossas lives. Muito obrigado, Tamara, muito obrigado à nossa equipe técnica, Jaqueline, Maria Alice, Victor, toda a equipe que está se esforçando para conseguir tornar realidade essas atividades agora nesse período, com essa exceção do isolamento afastado, todo mundo de longe, mas todo mundo junto ao mesmo tempo e pensando como melhorar as nossas instituições, inclusive para enfrentar as questões sociais que vão ficar depois desse período difícil, né? A participação, sem dúvida, é essencial, sem dúvida a gente precisa pensar nessas ferramentas também para esse período pós-pandemia. Muito obrigado, uma ótima noite a todo mundo, nos sigam nas redes sociais, fiquem por perto, por favor. Muito obrigado, boa noite.